E hoje você vai ser o participante deste culto, porque hoje nós estamos aqui e nós queremos profetizar. Cada um irá profetizar. Irmãos, e Deus tem colocado uma palavra no meu coração. E este ano 2022 vai ser um ano sobrenatural, amém? Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. O primeiro livro da Bíblia, é o princípio. Glória a Deus. Diz assim, verso 1 em diante: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Vou frisar bem essa parte aqui. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Pai, muito obrigado. Fale conosco nesta noite, Pai, e que nós possamos, ó Deus, sair daqui, meu Deus, edificados com Tua palavra, movido pelo poder do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Esse capítulo 1 aqui é tremendo. E esses 3 versículos chamam-me muito a atenção. Porque no princípio estava aqui Deus, o Espírito Santo, estava o verbo, ou a palavra, que é o Senhor Jesus. Estavam todos aqui no princípio. E algo tremendo, irmãos, que nós observamos, que apesar de estar Deus no princípio, estar o Espírito Santo no princípio, a palavra, o Senhor Jesus no princípio, não aconteceu nada na face da terra enquanto não houve uma palavra lançada por Deus. Nós podemos observar, no verso 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Não havia coisa boa no princípio, não havia uma coisa bela, não havia nada de bom. Havia somente algo vazio, caos, trevas. Uma coisa horrível, uma coisa feia. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. O Espírito do Senhor estava ali naquele caos. O Espírito do Senhor estava ali naquela coisa feia, horrível. Ele estava ali pairando sobre a face das águas. Mas então no verso 3 nós lemos: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Aleluia. Irmão, nós temos aqui a primeira palavra criadora de Deus. Essa palavra que vai fazer a diferença na face da terra. Essa palavra que vai trazer vida. Essa palavra que vai gerar vida. Essa palavra que vai transformar aquele lugar de caos, de trevas, para um belo. Houve-se então primeiro que Deus ter que lançar esta palavra poderosa dele para que mudasse a circunstância daquele lugar. Palavra de Deus. Teve que sair aquela palavra dos lábios, da boca de Deus, para então produzir o que não havia de belo. E essa palavra criou aqui em Gênesis, nesses versículos, é a palavra do hebraico bara, que quer dizer criar do nada. Porque Deus cria, irmãos, do nada. Deus não precisa de um objeto, Deus não precisa de um átomo, Deus não precisa de nada para criar. Ele cria pelo poder da palavra dele. Aleluia! Irmãos, e nós, seres humanos, nós somos seres comunicativos. Nós somos pessoas que falamos, conversamos, dialogamos, vivemos em sociedade, conversamos em família, conversamos entre amigos. Nós estamos constantemente lançando palavras.
Eu estava olhando uma pesquisa, essa pesquisa diz que uma mulher fala por dia aproximadamente 20 mil palavras. 20 mil palavras é muita palavra. Em 24 horas por dia. Irmãos, esse aí foi uma pesquisa realizada em 2013. Não sei se a atualização é menos, se é mais. Mas 20 mil palavras. E o homem fala 7 mil palavras, mais ou menos, por dia. Muito mais que o dobro que a mulher. Apesar que tem homem que fala muito mais que mulher. Nós sabemos disso, né? Mas, irmãos, nós somos seres comunicativos. Nós estamos lançando palavras constantemente. Nós lançamos palavra no meio familiar, entre pai e filho, filho e pai, esposa, né, e marido. Lançamos palavras entre amigos. Sempre estamos falando. E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 12, verso 34 e 35, que da nossa boca sai aquilo que está cheio o coração. As nossas palavras, elas são guiadas por aquilo que o nosso coração está abastecido, com que nós alimentamos o nosso coração. Nós vamos lançar essas palavras. E se o nosso coração está cheio de coisas ruins, nós vamos lançar coisas ruins. E se o nosso coração estiver com coisas boas, nós vamos lançar coisas boas. E é sobre isso, irmãos, que nós queremos falar. Porque há um poder tremendo na palavra, como diz lá em Provérbios capítulo 20. No capítulo 18, eu quero ler esse versículo aqui. Capítulo 18, no verso 20 e 21, diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos e dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. Você veja só, irmãos, o poder que há na língua, porque é com a língua que nós falamos. Há um poder concentrado na língua, o poder da vida e o poder da morte. Como eu já disse, e Jesus diz assim, que nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio. E nós sabemos, irmãos, que no poder da palavra desde o princípio. Porque Deus fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. Talvez nós achemos, irmãos, que aquilo que eu falo não tem nenhum valor. Talvez eu ache que aquilo que eu falo não tem importância nenhuma, mas no reino espiritual, aquilo que eu falo, aquilo que você fala, fica registrado. Eu posso encher este ambiente aqui de palavras negativas e você se sentir mal. Por quê? Porque quando nós ouvimos, a palavra entra no nosso ouvido, ela vai lá no comando do nosso cérebro e distribui aquela palavra para o corpo, e o corpo vai obedecer aquilo que eu estou ouvindo. Se eu falar que você é um derrotado, esse vai ser a mensagem que o seu cérebro vai receber e o seu corpo vai aceitar. Então, olha só, há um poder tremendo na palavra, e essa palavra, ela tem um valor tremendo no mundo espiritual. Por isso precisamos ter cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que profetizamos, com aquilo que nós declaramos, porque isso pode nortear a nossa vida para o bem e para o mal. Mas o Senhor disse: escolha, porém, a vida. É isso que Deus quer para mim e para você como igreja do Senhor. É isso que o Senhor Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. É isso que Jesus quer para cada um de nós. É isso que Jesus tem para mim e para você como igreja, como filho de Deus. Esta vida abundante, esta vida de prazer, esta vida de alegria, esta vida com Deus. Isso, e não somente particularmente comigo, mas é uma alegria de viver, de se relacionar, de estar bem consigo mesmo, de estar bem com a esposa, com os filhos, com a família, com os amigos, com todos. Por isso a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisa haver paz. E Deus, irmãos, é aquele que trabalha em nosso coração para que nós possamos viver uma vida na direção do Espírito Santo. Aleluia! Palavras
E palavras, elas são poderosas. Ela pode construir e ela pode destruir. Ela pode gerar vida, mas também ela pode gerar morte. E isso, irmãos, nós aprendemos pela palavra de Deus. Que Deus quer que nós venha gerar vida através da palavra. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, olha só, é tão tremenda o poder da palavra. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, vai dizer assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória, estou falando de Jesus aqui, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Duas coisas nos ensina esse versículo: que o Senhor Jesus estava no princípio com Deus, criou todas as coisas, e Ele sustenta pelo poder da sua palavra, irmãos. Quando você olha noticiário aí sobre a NASA, observando outros planetas, você vai ver galáxias, muitos planetas, estrelas, cometas, mas tudo criado por Deus, e tudo isso é sustentado pelo poder da palavra do Senhor. Grande e poderosa esta palavra, e essa palavra, ela pode me sustentar, essa palavra pode te sustentar, essa palavra me leva a ser um vencedor, essa palavra te leva a ser um vencedor, porque o Senhor nosso Deus, Ele já liberou uma palavra sobre as nossas vidas, aleluia. Ele não liberou nenhuma palavra de derrota. Nós não estamos debaixo de uma palavra de derrota. Nós não estamos debaixo de uma palavra de doença. Nós não estamos debaixo de uma palavra de falência, de destruição. Nós estamos debaixo do poder da palavra criadora de Deus. Aleluia. Você veja que no capítulo 11... vai falar também, no verso 11, 3, e pela palavra entendemos que os mundos, ou seja, tudo que foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, porque Deus criou tudo novo, daquilo que não existia. Ele criou tudo pelo poder da sua palavra. Por isso, há um poder tremendo na minha palavra, há um poder tremendo na sua palavra. E nós queremos levar você agora no capítulo 37 de Ezequiel, onde o Senhor leva o profeta Ezequiel num vale, num cemitério muito grande de ossos secos. Quando você vai ali em Jerusalém, você vai ver no Vale de Cedron ali, o cemitério dos árabes e o cemitério dos judeus. Mas antigamente também, nessa época, havia cemitério ali. E havia muitos ossos naquele vale. E Deus levou o profeta Ezequiel no vale de ossos secos. Porque Deus queria ensinar uma lição muito grande para o povo de Israel. Deus quer ensinar para nós hoje uma lição muito grande, que nós podemos profetizar e mudar as circunstâncias em que estamos. Você pode profetizar e você pode mudar a circunstância em que você vive, aquilo que está ao seu redor. Nós podemos notar aqui que Deus leva então Ezequiel a um vale de ossos secos, e ele diz a Ezequiel: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Quando o Senhor leva Ezequiel neste vale de ossos secos, e Deus faz essa pergunta a Ezequiel: Ezequiel, porventura esses ossos podem reviver? E essa resposta do profeta é tremendo: Senhor, Deus, tu sabes. Porque Ezequiel estava no meio naquele vale de ossos secos. Ele olhava para os ossos secos.
Mas também ele olhava para o Senhor, dizendo: Senhor, eu não sei, mas o Senhor é Deus, e eu sei quem é o Senhor. E na nossa vida cristã, irmãos, não importa aonde estamos, o vale, ou circunstâncias, o que importa é que no lugar onde eu estou, onde Deus me levou, onde Deus me colocou, é um lugar em que eu posso ser o profeta. É o lugar em que Deus pode fazer de você um profeta. E Ele diz a nós, Ele diz a você hoje: Filho do homem, pode reviver, ou pode ser transformado, ou pode ser renovado o lugar onde você está, ou pode ser melhorado o lugar onde você está. Porque tem circunstâncias, mas nós olhamos para ela, nós olhamos para o vale, nossa tendência é desanimar e ver tudo negativo. Mas quando nós fazemos como Ezequiel, quando nós sabemos em quem cremos, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, nós vamos dizer: Senhor, eu sei que pode ser impossível para mim, mas eu creio no Senhor e naquilo que o Senhor pode fazer neste lugar. Irmãos, Deus levou Ezequiel naquele lugar simplesmente para liberar palavras, somente isso. O profeta Ezequiel não foi lá como alguém do sobrenatural, como alguém super espiritual, não. Deus o levou ali simplesmente para profetizar a palavra de Deus, para que algo mudasse naquele lugar, aquela circunstância mudasse naquele lugar. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse o Senhor: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Profetiza sobre estes ossos, irmãos. Deus tem poder para criar, Deus tem poder para fazer a diferença, Deus tem poder para fazer o impossível, mas é necessário que haja uma palavra profética. Aleluia! E é nesse exato momento que você tem que entrar em ação, em que eu tenho que entrar em ação, porque Deus pode mudar a situação, mas tem que haver uma palavra liberada, porque Deus vai agir através da palavra profética, Deus vai agir através da palavra falada. E por isso, irmão, nós precisamos falar. Em momentos difíceis, de circunstâncias ruins, em momentos de escassez, em momentos de doenças, em momentos de dificuldade, irmãos, nós precisamos liberar uma palavra que vai fazer a diferença naquele lugar, uma palavra que vai gerar vida. Aleluia! E Deus colocou em você esta responsabilidade de dizer uma palavra que vai mudar as circunstâncias da sua vida. Deus podia, sem falar nada para Ezequiel, Deus podia falar: Ezequiel, fica aí no seu cantinho, que eu vou fazer uma obra aqui, Ezequiel. E Deus podia colocar a carne, os tendões, a pele e o espírito, sem precisar de Ezequiel. Mas Deus não trabalha assim, irmãos. Nós somos cooperadores de Deus nesta obra, amém? Nós fazemos parte do trabalho de Deus também. Deus se chamou para isso, para fazer parte de um grande trabalho. Por isso, Deus levanta homens e mulheres para pregar a palavra, porque Ele trabalha através de vidas de pessoas, através de palavras. Levanta homens e mulheres para levar a palavra, para profetizar a palavra, para ensinar a palavra, para fazer algo, um diferencial nessa terra. Então veja só, o Senhor ordena para Ezequiel profetizar. E é nessa hora, irmãos, que nós nos perguntamos: o que eu tenho profetizado? O que você tem profetizado? Diante de todas as circunstâncias, o que nós temos falado, o que nós temos profetizado sobre
o nosso cônjuge, sobre os nossos filhos, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a empresa, sobre a igreja, sobre o ministério, sobre aquilo que Deus te chamou, o que você tem feito, o que você tem falado, o que você tem profetizado. Nesta noite é noite de você profetizar, mas profetizar vida, porque o Espírito Santo vai gerar vida naquilo que você profetizar, naquilo que você declarar, naquilo que você colocar na presença dele. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Outra coisa importante é que ele profetizou a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor. Ele não disse: ouve a minha palavra, ele disse: ouvi a palavra do Senhor, porque ele estava debaixo de uma palavra. Irmãos, todo crente está debaixo dessa palavra viva, verdadeira, poderosa, como espada de dois gumes. Nós estamos debaixo desta palavra. Há centenas e centenas de promessas, há palavras que Deus liberou para nós, palavras de vitória. Nós precisamos pegar essa palavra, declarar essa palavra, profetizar essa palavra em nossa vida, e isso exige-se fé da nossa parte, fé e obediência. Eu preciso crer que Deus já deixou para mim, que Deus já fez por mim. O que eu não podia fazer, Jesus fez. Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, porque eu nunca na minha vida eu poderia pagar os meus próprios pecados. Somente o Filho de Deus, Jesus Cristo, pôde fazer isso, e Ele fez isso por mim e por você. Aleluia. Por isso nós somos livres, libertos. Aleluia. Isso eu não poderia fazer, nem você. Mas uma coisa Ele deixou para mim e para você: profetiza. Profetiza no vale. Profetiza na sua circunstância. Profetiza onde você está. Profetiza. Uma coisa, irmãos, que eu falei aqui na quinta-feira, é que muitas vezes nós invertemos alguns versículos da Bíblia. Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições. Não está escrito: no mundo tereis aflições abundantemente. Porque tem crente, irmãos, que acha que tem que viver tribulado a vida inteira. A Bíblia diz assim: Jesus diz que nós teremos vida, a vida com abundância, e não tribulação com abundância. Tribulação é pontual, ela é passageira. Vamos passar pelo deserto? Vamos. Pela tempestade? Vamos. Por isso nós precisamos declarar a palavra e profetizar, porque Deus vai agir nesses momentos em que nós vamos profetizar com fé. Irmãos, isso é tremendo. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aleluia! Glória a Deus. Deus quer trazer vida, irmãos, naquilo que está morto na sua vida, está morto nos seus sonhos, está morto no seu ministério, está morto nos seus propósitos de vida. Deus quer colocar vida. Aleluia! Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. É isso, irmãos. Deus tem vida para mim, Deus tem vida para você. Glória a Deus por isso. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. O propósito de Deus é glorificar o nome dEle. O que Deus tem feito na minha vida, e o que Deus tem feito na sua vida, não é para orgulho próprio, mas o fim é que o nome do Senhor seja glorificado, e que outros possam saber que o Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida.
Tudo que eu tenho, tudo que você tem, tudo que nós somos, é para a glória de Deus, para que os outros saibam que é um Senhor em nossa vida. Verso 7, então profetizei, como se me deu ordem, e houve muito ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me diz: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Aleluia! Irmãos, essa profecia, ela foi direcionada ao povo de Israel, a Judá que estava cativo na Babilônia, e não havia nenhum resquício de que um dia eles fossem libertos, porque não havia exército mais em Judá, acabou-se, eram simplesmente escravos. Mas Deus estava prometendo nessa palavra que um dia tirá-los eles daquele lugar como um forte e poderosa, e iriam fazer deles um grande exército, e eles voltariam a ser novamente uma grande nação, como foi feito. Mas essa palavra nós não podemos deixar, nós podemos deixar que ela também fale conosco, de que é tempo de profetizar. Tempo de profetizar vida. Profetize a vida, porque há nos seus lábios esse poder de falar palavras de vida, palavras de morte. E Deus quer nessa noite que nós venhamos a profetizar que o ano 2022 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Talvez você não vislumbre nada, mas se você profetizar, Deus vai abrir as portas, as águas vão cair, e você vai receber a vitória. Talvez você está passando por um momento muito difícil. O Senhor é aquele que está contigo. Profetiza para que Ele possa mudar as circunstâncias que você vive. Porque também não é o lugar que vai te derrotar, porque a vitória já está no seu coração. Deus já te deu a vitória no lugar onde você está. Deus é lindo, irmãos. Deus trabalha de uma maneira tremenda, poderosa. E nós, como povo de Deus, nós precisamos cada dia aprender, entender que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque em mim mesmo não há força nenhuma, mas em Cristo nós podemos, amém? Nós podemos saltar muralhas, andar sobre as águas, transportar montes, mas é em Cristo. Em Cristo Jesus. Quando Deus olha para você e para mim, Ele não vê fracassado, um derrotado. Deus enxerga um grande vencedor. Aquele que luta e vence. Aquele que luta e conquista. Aquele que não desiste e que segue em frente. Profetiza. Vamos ficar em pé, vamos entrar em ação pela fé em nome de Jesus. Nós vamos profetizar, declarar. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. O mesmo Deus que falou com o profeta Ezequiel, Ele está aqui também. Ele está dizendo: